Olá, boa noite, bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de introdução de enfermagem. Estávamos falando sobre aferição de pressão arterial. Aí faltava só um slide, eu resolvi iniciar um outro hoje exclusivo de pressão arterial. Por quê? Aqui vocês irão conhecer o aparelho, vamos falar novamente, da sistólica e diastólica, conhecer até alguns medicamentos que são usados para hipertensos, tá? Para vocês entenderem melhor. Então, assim, eu achei necessário falar mais um pouco da pressão arterial, porque é um dos dados vitais mais vistos nas unidades hospitalares, tá? Se o paciente não apresenta febre, a gente quase não afere temperatura. Se o paciente, não apresenta falta de ar, se ele não conforme os sintomas clínicos que ele apresenta, às vezes nem todos os sinais vitais a gente afere antes da consulta ou na internação hospitalar. Mas a pressão arterial é o primeiro, É o mais importante das aferições no ser humano dos dados vitais, é a pressão arterial. Por isso eu achei importante para vocês conhecerem também o aparelho de vocês, tá? O aparelho que vocês já compraram, para as nossas aulas práticas, que iremos alinhar com vocês até sexta-feira. Então, hoje, sexta, a gente termina essa pressão arterial aqui, só para vocês entenderem melhor a aferição de pressão arterial, ok? Aí está o manguito braçadeira, Manguito e abraçadeira, manguito e braçadeira, para vocês entenderem. Então, esse aparelho é a braçadeira, tá? Esse equipamento aqui é a braçadeira e aqui a gente insufla com o manguito, ok? Este é o manguito da braçadeira, certo? Aqui está o tubo de borracha. A válvula, essa válvula é de suma importância, que você deverá fechá-la antes de insuflar a bomba, tá? Antes de insuflar essa bomba, tem essa pera, que nós chamamos de pera também. Antes de insuflar, teremos que fechar a válvula. Após insuflada, até o 25, 30, que vai estar depois no manômetro que vocês vão ver. Quando encher, aí você vai voltando devagar para você conseguir auscultar, tá? Então, essa válvula, você vai voltando ela devagar. E quando você insuflar a bomba, esta válvula terá que estar fechada. Se ela ficar aberta, você não consegue encher o manguito no membro do paciente, certo? Então, nós estamos explicando para vocês passo a passo, certo? Então, bomba, Aqui é a válvula, o tubo de borracha, E então, teremos que insuflar para encher lá para conseguir aferir a pressão sanguínea, ok? Que é a pressão arterial. Aqui está o manômetro, que eu falei para vocês, e aqui o tubo de borracha, O manômetro. O manômetro, ele vai de 20 a 300. Nós chamamos de 20, a 300. Então, aí você, a partir da hora que você fecha aquela válvula, e você insuflar a pera, tá? Aí vai indo esse ponteirinho, vai subindo, 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 até... Se for um paciente magro, você pode ir até 200 no máximo, Se for um paciente mais fortinho, você vai até 260. Na hora que for voltar a válvula, esse ponteiro vai voltando. A hora que ele for voltando, você vai conseguir até visualizar aqui no manômetro, você vai ver a pressão diastólica, que é a máxima. Se dá o ponteirinho dá uma voltadinha e você ausculta aqui com o esteto, e você também visualiza aqui no manômetro. Na hora que dá uma subidinha, é a máxima. Lá no final é a mínima, certo? O fluxo de sangue nas artérias é feito sob pressão pelo bombeamento do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. Então, como eu já disse para vocês, pressão sistólica de 100 a 140, pressão diastólica de 60 a 90,
aqui é normal, tá? Isso aqui é uma pressão normal. Sistólica vocês já sabem, porque eu já falei que é a máxima. Diastólica é a mínima, tá? Sistólica máxima, diastólica mínima. A pressão do sangue arterial regulada por volume sanguíneo, resistência periférica total e frequência cardíaca. O aumento de qualquer um desses fatores, quando não compensado pela diminuição de outra variável, aumenta a pressão arterial. Então, se o sangue está muito, né? Se resistência de chegar até os membros inferiores, por isso nós falamos periférica total, tá? Que é a periferia, mãos, pés, cérebro, o coração está aqui. Então, tudo está distante, tá? Ou então, frequência cardíaca. Se a frequência cardíaca também estiver com dificuldade, irá ter o aumento da pressão arterial. Para que a pressão arterial seja mantida dentro dos limites, são necessários receptores de pressão especializados, são os barra-receptores. Receptores de estiramento localizados no arco da aorta e nos seios carótidos. Então, tudo, né, são as artérias, né, as carótidas, que tem que estar no equilíbrio para essa pressão estar normal. O aumento da pressão arterial, parede dessas regiões arteriais, distendem-se aumentando a frequência dos potenciais de ação. A queda da pressão arterial, redução da frequência dos potenciais de ação. Tá? E essa pressão cai. O método auscultatório, né, que eu falei para vocês, a partir da hora que você coloca o esteto, você não escuta, você ausculta, tá? De medição de pressão arterial, baseia-se na correlação da pressão e dos sons arteriais, tá? Então, o sangue, né, o bombeamento do sangue lá no coração. O som de Karotkov, tá? Que é o som da ausculta, eu até falei, mas eu achei necessário revisar novamente, são os ruídos provocados pelo movimento de sangue na artéria. Então, são os sons do sangue correndo na artéria, tá? Que servirão para a determinação da pressão sistólica, que é a máxima, e da pressão diastólica. Primeiro som de cara forte, pressão sistólica. Segundo som, pressão diastólica. Eu acho que não tem dúvida, né, gente? A máxima sistólica, a mínima diastólica. Então, o primeiro som lá no manômetro, máxima. Segundo som, mínima. E a máxima vai ser de 12, 10, 12, né, até 20. E a mínima vai caindo, né? A mínima tem também uma pressão mínima de 12. Mas então, o paciente terá que estar com a máxima de 20, tá? A diferença entre a pressão diastólica e a pressão diastólica e a pressão diastólica é conhecida como pressão de pulso. Já a pressão arterial média representa o valor médio da pressão arterial durante o ciclo cardíaco. Pressão arterial média, pressão diastólica é igual a pressão de pulso dividido por 3. Esse valor significa porque ele é a diferença entre a pressão e a pressão venosa que impulsa essa pressão e a pressão venosa que impulsa o sangue através dos leitos capilares dos órgãos, tá? Então, isso é só para vocês entenderem que realizando essa matemática aí, dará a pressão arterial do paciente, tá? Classificação da pressão arterial de acordo com a medição casual ou no consultório a partir de 18 anos de idade. Normal, 12/8, todos sabem, né? Pré-hipertenso, 139 a 89, que consideramos 14/9. Hipertenso estágio 1, 14, 140/90. Estágio 2, 160/100. Estágio 3, 180/110. Quando a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica situa-se em categorias diferentes, a maior deve ser utilizada para a classificação da pressão arterial. Considera-se hipertensão sistólica isolada, 140, né, por 90, devendo a mesma classificação do estágio 1, 2 e 3. Então, gente, inclusive agora, para a vacina do Covid, tem a classificação lá dos hipertensos. Vocês poderão também observar que tudo é curiosidade e aprendizado, tá? Quem tem alguma família, inclusive eu estou entregando o formulário lá no hospital. Mas o indicado é entregar no posto de saúde, onde
os familiares já têm um acompanhamento naquele local e o médico já assina sem dificuldade, tá? Então lá vocês irão ver no formulário sobre esse estágio da pressão arterial. Só irá vacinar quem realmente for hipertenso, ok? Só foi uma observação porque tem a pressão arterial lá no formulário. Por hora é só, daqui a um minuto retornaremos no nosso segundo momento da nossa aula de hoje.